Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Connect Talk. A gente vai bater um papo hoje muito especial. Eu quero apresentar uma pessoa que tocou o meu coração e eu espero que toque o coração de cada um de vocês. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect Talk. Hoje a gente vai falar sobre a dor que revela o propósito. E antes disso, eu gostaria que tu começasse já falando, né, quem é o Márcio, quem é você, né? E depois eu conto brevemente ali que eu te conheci numa palestra e realmente tinha centenas de pessoas lá, mas a única pessoa que estava brilhando era tu e foi um dia muito importante, assim. Então, é uma honra te receber nessa conversa e que a gente possa te apresentar para muitas pessoas a tua história e que toque o coração de várias pessoas a tua força, a tua garra, a tua bravura para inspirar, para inspirar outras pessoas aí. Quem é esse cara, então? Quem é esse Márcio? Quem é esse? Poxa, obrigado primeiro pelo convite, que bom que deu certo. A gente estava tentando, mas hoje rolou, foi. graças a Deus. Cara, eu sou o Márcio, tenho nascido aqui em São Paulo, tô com 40 anos e casei faz 2 anos, inclusive, minha esposa está aqui. Beijo. E, cara, tenho uma irmã mais nova, 1 ano mais nova, morava com os meus pais desde pequeno, assim. Como os meus pais tinham que trabalhar, minha avó ficava comigo o dia inteiro. E aí eu até estava comentando hoje uma coisa que minha mãe me ensinou que, cara, trouxe para minha vida inteira, assim. Quando eu era muito pequeno, a gente ia no quarto dela e ela tinha um livrinho de oração ali, de reza, né? Tipo, era o Pai Nosso e uma oração para dormir. E aí um dia ela virou para mim e falou assim, que se um dia eu tivesse que escolher entre Deus e ela, era para eu escolher Deus. Ela falou assim, cara, como assim? Isso tipo, nunca vai acontecer. E eu fiquei com isso na minha cabeça por muito tempo. Inclusive, um dia desses eu falei com ela, nem lembrava disso. Mas para mim ficou. Eu falei, cara, e isso acho que brotou uma semente de fé, sabe? De eu correr atrás. Que Deus é esse que ela tá falando? E de outras coisas. A gente vai falar sobre propósito aqui, sobre fé, inevitavelmente. E é o que move minha vida hoje. Mas é um prazer estar aqui. A gente vai ter muita história para contar. Obrigado pelo convite. Fico feliz. E é isso. Meu sonho desde pequeno era ser piloto de avião. Desde pequeno, assim. Só que a gente morava em um bairro legal, eu estudava em um colégio super legal, graças a Deus, assim. Nunca faltou nada em casa, mas ao mesmo tempo era aquela classe média que tava bem e ao mesmo tempo não tava, sabe? Tava bem e não tava, tal. Quando chegou a fase da adolescência, que agora vamos lá, vamos pra aviação. Aí eu vi um mundo e falei, putz, é um mundo caro. Existe mais investimento. E era uma fase que os meus pais estavam mais contidos financeiramente, digamos assim. Estavam mais retidos. E eles se separaram também, não foi algo fácil. Eu vejo que minha irmã repetiu de ano, eu fiquei super mal também. Isso gerou por algum tempo até ser cicatrizado, sabe? Essa separação. Enfim, não fui para aviação, não consegui ir para aviação financeiramente. Eu tinha uma tia que era próxima do meu pai, que ela falava assim, se ele entrar no Mackenzie e fizer administração, eu vou pagar a faculdade para ele e tal. Mas o meu desejo era fazer aviação. E por timidez, eu podia ter muito bem falado para ela, tia, eu quero fazer aviação. E ela com certeza ia apoiar. Mas por timidez eu fiquei na minha ali e foi um sonho engavetado, sabe? Sim. Ficou de canto. Então, terminou o colégio, fui para administração, fiz administração de empresa, depois fiz pós em marketing, depois comecei faculdade de teologia e tal. E a vida foi caminhando para outros rumos. Mas com os 20 anos eu entrei numa empresa, numa multinacional japonesa, amava, na Sony, inclusive. Beijo para todo mundo que é da Sony, que vai assistir. Fiquei lá por 12 anos e era a minha paixão, assim. Falei, cara, eu tô aqui, tô realizado. Aí lá, fui construindo minha vida, comprei carro, motos, tal. As coisinhas. Viajava muito, aproveitava bastante. Muita festa, muito amigo, tal. E até que um certo dia aconteceu algo especial. Mas tem todo um contexto antes. Quando eu estava na Sony fazia 10 anos, eu parei para pensar, eu estava na área de marketing, trabalhava em uma categoria de produtos, amava o que eu fazia lá. Era uma parte muito de tecnologia, né? Então ficava sabendo das últimas tecnologias. E quando eu estava saindo do trabalho, tinha um cara ali que ele era deficiente. Ele andava com bengala. Eu falei assim, e esse cara era muito bem financeiramente. Eu parei a pensar,
quanto que ele pagaria para ter a saúde dele de volta? Para que ele não tivesse esse problema. Até quanto ele estaria disposto a trocar o financeiro pela saúde? Dia 23 de março de 2018, isso. E quando eu estava saindo do trabalho, subi na moto e fui voltar para minha casa. Eu morava uns 10 minutos do trabalho, era super perto. Estava na moto, em uma avenida, Hermano Marchetti, aqui na Lapa. Fui fazer uma ultrapassagem. Quando eu joguei a moto para a direita, tinha um ônibus parado. Eu estava a uns 60, 70 por hora. E não dava tempo. Eu freiei, mas sabe quando você fala, cara, você já andou de moto? Sim, já tive moto. Já... Tenho carteira de moto. É uma delícia. Mas aí eu virei, freiei. Eu falei, vai bater, vai bater, vai bater. Tentei voltar. Nisso que eu tentei voltar, eu bati no ônibus. Bati na traseira do ônibus. Rodei na avenida, caí. Naquele dia eu fui o motoqueiro da rua ali, aquele que você passa e tá acidentado. Tentei levantar na hora, falei, cara, não posso ser atropelado aqui. Tentei levantar, não consegui. Dei graças a Deus que os carros tinham parado, né? Senão ia ser muito Ali pior. tu sentiu sem força mesmo. Total. Só que eu não me dei conta do que tinha acontecido. Tentei levantar, não consegui. Falei, cara, por que eu tô sem força? E começou a montar um monte de gente ao meu redor. Um monte de gente. Umas 15, 20 pessoas. Tem muito Deus nessa história, tem muita parte de fé, não tem como, e é o que move minha vida hoje. Mas Antes não era. Oi? Antes não era. Antes eu tinha fé, mas era um Deus um pouco distante, digamos assim. Ia para a igreja, ia lá no culto todo bonitinho, domingo de manhã, à tarde estava na balada muito doido. À noite ia de ressaca na igreja. Faltava ela entrar na tua vida ainda. Faltava minha esposa. Tava faltando. Mas ainda bem. Mas era uma vida muito mesclada entre a igreja, a fé e o que eu fazia na verdade, sabe? Era muito discrepante. Tu ainda estava servindo a dois senhores. Servindo a dois senhores, exatamente isso. Exatamente. E quando eu tive o acidente, eu estava lá no chão. Graças a Deus tinha uma enfermeira no ônibus, tinha uma brigadista no ponto. E eu comecei a ter muita dor. Eu gritava de dor. Não olhei porque tinha acontecido, mas eu tinha muita dor na perna, nas costas, na cabeça. Tirei o capacete e na hora eu já falei assim, putz, eu ia pra praia no outro dia, né? No final de semana, ia curtir e tal. Falei, nossa, não vai dar pra viajar pra praia, vou torcer o pé. Torci o pé. Pedi o telefone, liguei para uma pessoa que eu estava me relacionando no dia, tal, na época. Eu falei assim, nossa, não vai dar para viajar, eu torci o pé aqui, mas está tudo bem. Liguei para minha irmã também, falei, torci o pé, mas está tudo bem. Eu não queria falar que era mais grave. Mas só que tinha muita gente ligando ao meu redor, ligando para o SAMU e para o bombeiro, pedindo o resgate. E eu não queria olhar para o que estava acontecendo ali, só sentia dor. Eu segurava a minha perna. E ao mesmo tempo que eu não queria ver o que estava acontecendo, o pessoal que ligava assim, vem urgente, que é fratura exposta, eu tô vendo aqui o osso para fora, tá sangrando muito. Eu falei, meu Deus. E quanto mais falavam eu descrevendo aqui, mais ia doendo. Falei assim, o joelho tá para fora, o tornozelo tá dentro. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. E eu comecei a entrar em desespero e fui perdendo muito sangue. Eu fui me sentindo muito fraco, assim, fraco, sem força nenhuma. Eu tava com 32 anos na época. Só que eu falei assim, cara, eu vou morrer. Uns 200 metros da onde eu tinha me acidentado, que eu estava no chão, teve um acidente de moto também. O cara caiu e o tanque explodiu nele. Queimadura, muito mais grave. Só que quando eu vi a ambulância chegando, eu falei, agora vem, graças a Deus. Ia para o outro acidente, não para o meu. E tu ainda acordado ainda? Eu acordado lá, gritando de dor. E passou 1 hora, nada da ambulância chegar. Perdendo muito sangue, muito sangue. Teve uma hora que essa enfermeira que estava no ônibus, ela falou assim, eu vou fazer um torniquete em você. Eu vou ter que tirar o seu sapato e vou amarrar um cinto na sua perna, né? Para estancar o sangue. Eu falei assim, não tira meu sapato, não tira, tá doendo muito, tá doendo muito. E ela falou assim, eu já tirei. Aí, putz, eu não senti ela mexendo na minha perna, nem nada. Isso me deu uma agonia. Fui ficando fraco e eu falei assim, acabou minha vida, acabou aqui, com 32 anos.
E eu não sei se você já passou por um momento assim, que você pausa a sua vida. A gente vive muito no automático. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Segunda, terça, quarta, a vida vai seguindo. E naquele momento eu parei para pensar na minha vida. Só que eu falei assim, cara, que vida triste. Curti, fiquei com um monte de gente, viajei bastante, tinha uma moto boa, tal. E daí? E daí? Qual seria a minha desculpa com Deus? Ele me deu um dom, me deu um talento, me confiou algo, e o que eu fiz com isso? Nada. Eu fiquei muito triste. Eu falei assim, cara, não imaginava morrer com um vazio tão grande. E o meu desejo ali era que Deus me desse mais uma chance de vida, para que eu pudesse, de alguma forma, ajudar as outras pessoas. Porque até ali, aquele momento, era tudo para mim. Era para eu curtir, mas nada para o outro. Passou um tempo, acho que uns 15 minutos desse pensamento, chegou a ambulância. O tempo todo a enfermeira comigo, não dorme. 15 minutos que duraram... Isso 1h15. E eu com muito sono, vontade de dormir. Ela fica comigo, não dorme, o tempo todo. Então ela foi muito instrumento de Deus ali, sabe? Chegou o primeiro bombeiro, eles chegaram de moto, já me colocaram na maca e tal. Fui pro Hospital das Clínicas. Até essa parte eu lembro. Depois alguns flashes, assim, meio acordado, dormindo, voz de fundo. Mas isso eu não lembro nada especificamente. Quando eu acordei, tinha muito remédio assim em mim, né? E eu lembro de um médico vir chegar a falar comigo. Ele chegou na maca, eu estava deitado, meio rodando, e ele falou assim, você teve um acidente de moto no dia 23 de março, já se passaram 4 dias. Aí eu choquei, falei, nossa, como assim? Eu tô achando que era no mesmo dia. E você chegou aqui no hospital num estado muito grave, você perdeu muito sangue, tal. Ele falou que eu passei por muito tempo de cirurgia, acho que foram mais de 12 horas de cirurgia. O que eles fizeram? Eu tive acidente, fraturou a minha perna direita. Eles tiraram a safena da perna esquerda. Então eu tenho 55 pontos, que é uma veia, para tentar reconstruir a minha perna. Não deu certo, mas tudo bem. Graças a Deus, foi muito bom eles terem feito isso. E aí ele falou assim, a gente tentou reconstruir sua perna, mas não deu certo, chegou aqui muito fraturada, a gente teve que restabilizar também, e deu vários índices lá. E no final ele falou assim, e a gente teve que fazer uma amputação na sua perna direita. Aí eu falei, cara, sabe aquela frase que você nunca imagina escutar, assim, nunca imagina que alguém vai falar para você? Porque para mim um cara que não tinha uma perna é o cara que estava talvez numa estação de trem pedindo dinheiro ou no farol. Era muito distante do que eu via. Eu não conhecia ninguém amputado. Ninguém. Quando ele me falou isso, meu mundo desabou. Desabou. Eu falei, acabou minha vida. O que eu fui fazer? O que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fui andar de moto? Por que eu tinha essa vida? Só que esses porquês, murmurando. Eu fiquei muito triste. E não parava de chorar no hospital. Eu estava na UTI. Não parava, fiquei muito mal. Quando foi a tarde desse dia, ele chegou assim, acho que tem uma visita para você. Acho que tem 2 pessoas aqui que querem te ver. Eu falei, nossa. Eu nem lembrava que tinha outras pessoas. Tamanha era a minha dor comigo, sabe? Nisso entrou a minha mãe e a minha irmã na UTI. Elas entraram e a primeira coisa que eu falei para minha mãe é, mãe, perdão. Perdão porque agora eu ajudava em casa também, financeiramente e tal. Perdão porque agora eu virei um fardo na sua vida. Virei um fardo para você, só imaginava o resto da vida na cama, né? E ela falou assim, filho, você tá vivo. Coisa que eu mais queria era ver você falando, ver que você tá vivo, falar, acordado. E eu não tava com isso. Você não sabe como eu tô feliz por isso. E eu lá com a minha dor, falei, mãe, desculpa, perdão. E ela, você tá vivo. Eu falei, mãe, desculpa, não queria que fosse assim. E eu lembro que a minha irmã estava junto com ela, a minha mãe falou assim, Cláudio, olha o que o seu irmão tá falando, fala para ele que ele tá bem, que ele tá vivo. Ela me chama de Pança. Ai, Pança, você tá bem, você tá vivo, tal. Nesses 4 dias que eu fiquei apagado, foram desesperadores para minha família. O que eu tava ali apagado,
Eles estavam sofrendo, porque não sabia se eu ia viver ou não. Aí o hospital chama para vir assinar, tal. A alegria que elas tiveram de me ver ali com vida falando era sem nenhuma sequela, nada mais grave. Apenas, sim, mas nada mais grave, eu estava vivo. Só que aquela tristeza me fechou. E eu fiquei uns dias na UTI ali, eu tinha 1 hora de visita por dia com elas. As outras 23 horas eu estava chorando. As outras 23 horas eu estava reclamando e o tempo não passava, sabe? Na UTI que eu estava, tinham mais 5 pacientes, todos com estado muito mais grave que o meu. Estado vegetativo, uma pessoa que estava quase falecendo, todos muito mais graves. Mas mesmo assim eu ainda estava olhando só para mim, para o meu caso. O que as pessoas vão pensar? Que fracasso sou eu, que vergonha, como eu vou sair na rua, como eu vou me relacionar com outras pessoas. Acabou tudo. Até que chegou um momento, eu falei assim, cara, num acidente eu pedi uma chance de vida para Deus. Eu queria que Deus me desse uma outra oportunidade. E Deus estava me dando, mas não era da forma como eu queria. Não era da forma como eu estava imaginando. E aí, ou eu podia agradecer que eu estava vivo, ou eu podia continuar reclamando que eu estava sem perna. Eu sentia muita dor, mal dormia e tal. Mas ou era agradecer a oportunidade ou reclamar. E quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia? Quantas vezes a gente só olha para o que está faltando, e você vai passar a vida inteira reclamando do que está faltando. Eu lembro de um dia que eu estava ali também, nesse chororô todo, e eu falei assim, eu tinha fé. Aquele domingo de manhã, quarta-noite, eu tinha fé. Mas eu falei assim, Deus, eu esperava que eu tivesse algum encontro, algo sobrenatural, algo, sabe? Tipo, senti Deus, veio um anjo, alguma coisa assim. E eu não tive. Eu falei assim, eu comecei a duvidar da minha fé. Eu falei assim, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E eu comecei a questionar Deus. Nisso, na UTI, chegou um cara vestido de jaleco, sabe? Tipo, meio de palhaço, assim. Doutores da Alegria, mas não era Doutores da Alegria em si. E aí o cara todo bregão, assim, chegou com um violão, fazendo umas piadinhas, mas assim, piadinha muito sem graça. Muito sem graça. Eu falei, nossa, já tô mal aqui chorando e o cara fazendo piadinha, assim. Mas muito sem graça. Não fiz o menor esforço de rir. E aí, era perto da Páscoa. Quando ele foi visitando, né, as outras pessoas que estavam na UTI aqui, quando ele chegou para mim, ele pegou o violão para tocar uma música, ele não fez piadinha. E aí ele cantou uma música, e para mim essa música era muito Deus mandando uma mensagem para mim. Desculpa, eu já te peço perdão por eu cantar, tá? Tá perdoado. No mínimo, perdão. E aí ele falou assim, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, na beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Aí eu comecei a chorar, mas não era um choro mais de murmuração, mas assim, Deus tá aqui. Deus tá aqui. Às vezes os anjos estão vestidos de palhaços. Às vezes os anjos estão fazendo piadinha sem graça aí, para alegrar os outros. E eu falei assim, esse cara representou Deus para mim ali. Foi Deus usando a vida dele. O que leva um cara a sair da casa dele, do conforto da casa dele, a entrar numa UTI para trazer alegria para os outros? Para trazer alegria para aqueles que estão na pior situação da vida. Que Deus honre muito a vida dele. Honre muito a vida dele. E Deus fala assim, eu tô aqui. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha da sua situação. Nada impede que você seja feliz. Aí eu,
perdão, Deus. Eu que estava errado. Eu que estava errado. Eu queria uma vida, o Senhor me deu de novo uma outra oportunidade. Não imaginava que ia ser sem perna, mas eu estava vivo. E eu podia continuar minha missão ali. Uns dias depois eu saí da UTI e fui pro quarto. Quando eu estava no quarto, sozinho, eu ainda sem força, sem dormir, muita dor, e todo aquele sofrimento de hospital. E as visitas só uma vez por dia? Uma vez por dia. Mas quando eu fui pro quarto, a visita já podia ficar o dia inteiro lá comigo. Eu já podia tomar banho. Eles me colocavam na cadeira de roda, me levaram até o chuveiro. Eu falei, nossa, como é bom tomar banho. Como é bom, porque antes era só um paninho, assim, aquele lenço umedecido. E agora eu podia tomar banho. Eu falei, nossa, que delícia que é tomar banho. Que bom, que bom. Eu lembro até um dia, acho que eu fiquei uns 6, 7 dias ali na UTI, e quando eu fui pro banheiro, me deu vontade de usar, né? Número 2. Eu falei, tava 7 dias acumulado ali, tá bom. Aí me deixaram lá dentro, minha mãe deixou o celular comigo, que eu tava no quarto, aí já dava pra usar o celular, né? Chega de tédio. E quando eu cheguei pra usar o banheiro, eu peguei o celular, eu não sei por que cargas d'água, eu derrubei. Nossa, derrubei ainda dentro da privada. Falei, meu Deus do céu. Meu Deus, que desastre. Aí eu chamei o cara. Isso foi por julgar as piadas do palhaço. Foi pelas piadinhas. Exato. Foi por isso. E a hora que o enfermeiro me levou assim, de frente pro espelho, para eu lavar a mão, eu me olhei pela primeira vez. Eu não tinha me visto ainda. Eu tava um palito, eu tava amarelo, eu tava um outro cara. Hoje eu tenho 90 quilos, 91. Eu tava com 69 quilos. Eu tava muito diferente, muito diferente. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, assim, porque eu estudo muito a psicologia, a autoimagem, a identidade, né? E ela passa por como a gente se vê, como a gente vê o mundo, como a gente vê as circunstâncias, enfim, que é o que tu tá elaborando e podendo apresentar para nós. E as pessoas às vezes têm 50, 60 anos e não elaboram isso que tu teve a oportunidade de elaborar e se resolver em todos os sentidos que tu está contando. Mas como foi quando tu se viu sem uma parte de ti? Pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. Porque eu tava cheio de... Quando eu tava no hospital, eu tava com muita faixa ao redor, né? E eu tava com um dreno também. Então minha perna tava gigantesca, eu tava tipo uma bola de faixa. Eu falei, cara, cadê meu pé? É estranha a sensação. É estranha. Aliás, esqueci de falar, mas eu sentia o meu pé. O pessoal chama de dor fantasma. Dor fantasma, né? A minha dor, inclusive, era como se fosse... Como se alguém tivesse cortado a sola do meu pé. Mesmo eu não tendo pé. E o pessoal do hospital falou assim, é normal você sentir por um tempo ainda. Isso pode demorar até 1 ano para passar. Porque ainda existe o nervo que vai até lá. Ele está interrompido, mas... É o nervo que conversa com o pé. Ele cortou na metade ali, mas existe. Até o seu corpo entender que não tem, demora. Não foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil. Aceitar receber visita também foi um desafio, porque eu não queria que as pessoas me vissem do jeito que eu estava. Não queria. Depois que eu me vi... Antes que eu tivesse... que eu me vi no espelho ali, que eu me encontrei, eu falava, pode vir me ver. Ficava super feliz. Depois não. Aí quando eu me olhei no espelho, que eu estava totalmente diferente, eu falei, não chama tal pessoa. Quem já tinha vindo, tudo bem. Gente nova, eu falei, não, espera um pouco, ainda não. Eu me fechei um pouco. Quando eu estava no quarto, graças a Deus, eu já estava melhor, porque eu já estava agradecendo a Deus. A minha amputação foi abaixo do joelho, né? Uhum. Eles chamam de transtibial. E eu lembro que chegou uma médica e falou assim, agora você vai passar por outra cirurgia, ou a gente vai trocar a sutura, trocar seus pontos. Eu tenho 55 pontos na perna esquerda e 60 na direita, que foi aqui. No acidente só fraturou ela? Ou tu fraturou? Só fraturou ela. Não, o resto só arranhão, coisa mais leve. Foi tudo na perna? Tudo na perna. E ela falou assim, então você vai passar pela cirurgia. Ou a gente só vai trocar a sutura, ou a gente vai ter que subir a amputação.
Eu falei, cara, não, aqui já tá bom, abaixo do joelho tá bom. Meu pé foi embora, mas eu já estava em paz. Eu estava em paz confiando que Deus estava cuidando de tudo. Minha confiança já estava nele. Falei, Deus, o que o senhor quiser. Fui para a cirurgia. A cirurgia durou 4 horas. E eu lembro que eles pegaram meu raio-x e colocaram no aparelho assim, na parede, numa luz, né? E eu vi o meu joelho ali como estava. Ele estava todo fragmentado, todo fragmentado. Eu falei, era uma vez um joelho. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Fui para a cirurgia. 4 horas, eu fiquei acho que 1h30 acordado, assim, bastante. Eu lembro que no final eu falei assim, doutor, teve que amputar, teve que subir a amputação ou não? Só trocou a sutura, né? E ele falou assim, a gente subiu a sua amputação, tá acima do joelho, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo na sua vida, sua família é bem e tal, sua família tá super O joelho bem. tava igual ao do Fenômeno na Copa. Tipo Tava isso. igualzinho, desse estilo, desse estilo. E eu falei, meu Deus, subiu agora, meu joelho foi embora também. Mas eu estava em paz. Eu estava em paz. Isso é fantástico, né? Quando a gente consegue entregar para Deus É. e aceitar a realidade e lidar com ela, tá aberto, né? Uhum. Fala em várias filosofias, religiões, que não é sobre as coisas saírem exatamente como a gente quer, mas a gente saber lidar com as coisas como elas acontecem, né? E existe uma resistência, né? O Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido, tu deve ter lido, provavelmente, fala sobre isso, né? A gente não é ensinado a aceitar a realidade. A gente é meio que doutrinado, domesticado a pensar do jeito dos nossos pais ou da cultura, do certo ou errado. A mente vai dando forma para tudo. Uhum. E tu disse, ó, não foi do meu jeito, mas foi de um outro jeito que talvez virou um milagre, né? Exato. A minha irmã, quando eu estava no quarto, ela falou, depois dessa amputação, ela falou assim, o principal não é o que a vida faz com você, mas como você reage a ela. Exatamente o que você falou. Jean-Paul Sartre, né, fala, né? Não é o que aconteceu comigo, mas é o que eu faço com aquilo que aconteceu. Exato. Eu sabia de uma forma mais simples, não sabia que era dele. É isso aí. Mas é exatamente isso. E aí, subiu a amputação e subiu a amputação, eu fiquei no quarto ainda. Tinha que esperar o resultado da cirurgia, eles acompanham ainda uns 5, 6 dias. E a minha irmã falou uma outra coisa que, para mim, assim, minha mãe e minha irmã estavam sendo muito usadas por Deus ali. Eu entendi que Deus usava pessoas para falar comigo. A minha irmã falou assim, daqui a pouco você vai sair desse hospital. Aqui você está sendo tratado, está tudo bem, todo mundo entende a situação. Mas quando você sair daqui, as pessoas vão começar a analisar. Ou você vai ser o coitadinho, a vítima, e aí, tadinho do Márcio, perdeu a perna, nossa, acabou a vida dele. Ou você vai ser a inspiração. Ela falou Sua irmã falou. Minha irmã. E ela, essa decisão é só sua. É só sua. Que idade a tua irmã tinha? Eu estava com 32, ela tinha 31. Sábia ela, né? Sábia. Deus usando. Exatamente. Deus usando o anjão ali. E isso ficou na minha cabeça. Falei, cara, eu não posso ficar mal. Eu não posso ficar mal. Isso foi gerando, tipo assim, ao mesmo tempo uma blindagem, mas uma autocobrança. Ergue a cabeça. Vamos. Saí do hospital. Nossa, graças a Deus, coisa que eu mais queria no mundo. Ver rua e tal. Eu lembro quando eu saí, a gente estava no Hospital das Clínicas, lá em Pinheiros. A hora que fui andar na rua, cara, é muito barulho São Paulo. É muita confusão, muita muvuca. Tu voltou pro barulho. Voltei pro barulho. E eu fiquei felizão. Você já ficou uns dias sem olhar pro céu, assim? Eu já fiz alguns retiros, assim. 7 dias em silêncio. Então. Tu volta, tá uma loucura, assim, não... Eu fiquei caos. mal. Eu fiquei mal quando eu voltei pra casa. Eu demorei pra explicar pra minha esposa o que eu tava sentindo. Ela começava a falar e eu não ouvia ela falando. Eu não ouvia ela falando rápido, assim. Tem um estudo até falando, é legal as pessoas saberem que, acho que é na China ou na Suécia, não vou lembrar agora, mas a velocidade que as pessoas estão caminhando na rua comparada à década de 60, 70 é, tipo, 3 vezes mais a velocidade de caminhar. Se tu pega uma propaganda de 1970, sei lá, as pessoas falando devagar sobre o produto. Hoje é tudo mais rápido, tudo está muito mais rápido, né? E isso aí, tu teve essa dissonância, assim, tu estava de repente numa velocidade
e tudo no automático, assim. É uma loucura, né? É caótico. E como que tu lidou daí com essa fase aí? Fui pra casa, coisa que eu mais queria era estar em casa, vi o céu, encontrei com a minha avó, que a gente morava junto. O pessoal, o tempo todo eles falaram pra minha avó, ele machucou a perna, vai passar por uma cirurgia, mas não falaram da amputação. Que ela é mais senhora, pouparam, né? Aí eu lembro de chegar de muleta, assim, entrei em casa, aí minha avó ficou chocada. Aí falaram assim, não, tá tudo em paz. Mas ela comigo, assim, foi de boa. Sabe, não foi nada, tipo... Mas você sabe que a pessoa tem um choque ali. Eu lembro do cachorrinho, que a gente tinha, tipo assim, foi, cheirou uma perna super feliz e foi pra outra, ficou meio... Travou ali, sabe? Não tem outra. Não tem outra. Aí eu ficava, tipo assim, quarto, sala, me recuperando, porque até os pontos fecharem, eram muitos pontos. Graças a Deus, todos os dias a minha mãe ia lá, ficava limpando o machucado. É um negócio que eu não teria força para fazer isso. Minha mãe, super guerreira, ia lá e dava... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Eu tinha muitas visitas em casa. Tem um outro ponto que eu acho importante, que é o humor. O bom humor. Quando as pessoas vinham em casa falar comigo, eu fazia piadinha. Tipo, você viu onde eu deixei minha perna? Eu perdi e tal. Desse tipo de coisa, sabe? E eu via que a pessoa entrava no apartamento meio sem jeito. Tipo assim, vou consolar um cara, vou ter que ir lá na casa dele e tal. E ficava leve, pelo humor mesmo. Mas eu já tava desse jeito também. Era verdadeiro, não era verdadeiro. Não era um personagem para disfarçador. Exatamente, não era. Que pode acontecer em muitas pessoas. Pode acontecer. O cara tá fazendo piadinha, no outro dia ele tira a vida. Exato. Mas era genuíno. E é muito importante a gente ter uma rede de apoio também. A vitória, eu estar em pé, estar andando hoje, não é só minha, mas de todo mundo que acompanha esse processo, né? Principalmente Deus. Estar em pé, né? Estar em pé. Estar em pé. Nesse tempo em casa, as pessoas chegavam e faziam 2 perguntas que me pegavam muito. A primeira é: quando você vai colocar prótese? Quando vai voltar a andar? E a coisa que eu mais queria era voltar a andar. A coisa que eu mais queria. É um padrão de movimento simples, né? Que às vezes está sendo usado. Eu falo que a gente tem que gerenciar recurso para enriquecer. E andar é um recurso, cara. Eu falo para as pessoas, eu sofri muito uma vez também numa história de uma traição, assim. Eu errei, eu também era da noite, cantava, errava, não era fiel, não era honesto nesse sentido, assim, em relação a relacionamento, namoro. E aí teve um dia que eu decidi que eu nunca mais ia trair. E é engraçado a espiritualidade, né? E aí eu fui traído. E aí foi engraçado porque nessa dor eu parei assim, eu não sou isso que essa pessoa foi comigo. Eu não sou um traidor. Mas eu precisei ser traído para entender que a minha identidade era essa. Eu não sou um traidor. Olha só, não faz sentido isso, né? Então é isso, a dor que revela propósito, né? Hoje eu ajudo muitos homens a resgatar sua fidelidade, sua honra. Não só fidelidade amorosa, afetiva, mas ser fiel ao colaborador, à esposa, que nem tu falou. A gente se pega num momento da vida sendo muito individualista, né? Lutando para a nossa felicidade, mas que felicidade é essa que só eu tô feliz daí? Que, né, o Clóvis de Barros, que ele fala, né, que a felicidade ele percebeu que é quando ele é o motivo da felicidade de alguém. Então é difícil ser feliz sozinho nesse sentido, né? É isso. E tu é o melhor exemplo disso, que pode nos explicar isso, né? Sensacional. O que tu visualiza nisso, assim, dessa virada aí? Desse momento que tu volta a andar daí? Então, aí me perguntavam quando eu ia voltar a andar, só que existe um mundo que eu não conhecia, que é esse mundo de prótese. Sim. Tem 2 caminhos, a prótese pública e a prótese particular. A prótese pública, graças a Deus, o SUS fornece uma prótese. É uma prótese inferior, eles têm uma verba muito restrita, mas você volta a andar. Talvez não para praticar esporte e tal, mas você volta a andar. Mas você entra numa fila de espera, que pode demorar anos. E tem a prótese particular. A minha meta de vida, ali naquele momento, era voltar a trabalhar. Entrar no escritório do jeito que eu fazia todos os dias, numa segunda-feira. Eu saí na sexta, tive acidente, eu queria que a minha segunda fosse um normal, era o meu sonho. Isso eu ia te perguntar, como que foi com o teu trabalho quando tu
sofreu o acidente? Eu fiquei afastado, tive um suporte muito bom de todo o time do RH, assim, toda a empresa. Eles mandaram muitas mensagens. Da Sony, né? Muitas pessoas foram me visitar em casa, mensagem pela minha mãe, presente. Fui mimadinho ali, sabe? E eu me senti realmente no meio de uma família de verdade. A empresa honrou. Honrou. De verdade, abraçado numa família. Não foi aquele negócio corporativo, clichê, não. De fato, envolvido. E eu queria voltar a trabalhar normal. E minha prótese, eu falei, cara, vamos ver quanto custa uma prótese. Fui atrás de clínica particular, né? Porque eu queria voltar rápido. Cara, é muito caro. É muito caro. Muito caro. Quanto uma prótese, mais ou menos? Eu achava que uma prótese era uns 5 mil, 6 mil, 7 mil. Tô falando, tipo assim... Valia a moto. 30, 40, 50. Tem prótese de quase $500 mil. Tipo, vai longe. Cara... Porque tem prótese mecânica, eu entendo basicamente, assim como usuário, né? Nada muito avançado, mas tem prótese mecânica e prótese eletrônica. Qual que é a tua hoje? A minha é a melhor prótese mecânica que tem. Sim. Ela é resistente para esporte. Se fosse aguenta $1 milhão, impacto. eu ia roubar a tua perna agora, velho. Deixa Eu ia aqui. sair com a tua perna aqui. Sequestrar a perna, não sequestra nem a pessoa. Dá sua perna. E... $500 mil uma prótese. Elétrica daí? Eletrônica. Eletrônica. Aí você faz igual o celular também, carrega todo dia. A diferença é que ele entende qual é o seu movimento, qual é a velocidade. Ah, você quer correr, quer trotar. Tem uma conexão volta neural. mais rápido. Tem. Uau. Não, neural não. Na verdade, ele entende o movimento. Entendi. A tua mecânica, ela já tem uma força A minha mecânica, realizada por por ti. Tem. Porque se eu jogo peso, ela dobra mais devagar. Tem algumas coisinhas que eu faço com a força e de jeito. A eletrônica, ela entende isso e facilita para você. Uau. Tem uma inteligência, né? Tem. E graças a Deus tá bem avançada nisso. E tu visa ter uma dessas? Hoje o que eu tenho tá suficiente. Tipo assim, supre tudo que eu preciso. Sim. E aí fui ver a prótese, cara, era um mundo à parte, assim. Minha mãe perdeu o emprego. Ela estava 10 anos trabalhando numa empresa, foi demitida, tipo, e não pagaram nada. A gente passando por um perrengue financeiro muito difícil nessa época, eu sem perna e tal. Uau. Na empresa que eu trabalhava, tinha um seguro de vida, que descontava R$9 por mês do salário. Eu nem percebia isso. O RH me deu todo o apoio, a gente foi lá, falou com a seguradora, e eles não aprovando. Aí mais 30 dias não aprovavam, mais 30, tipo assim. Falei, cara, como assim? Então, mandei minha foto com perna, sem perna. Tipo, é até fácil de ver que é verdade, porque deve ter muita gente que dá golpe mesmo. Exato. E aí entrou uma parte de fé agora, porque eu tinha mandado um e-mail para a seguradora, eles tinham negado e não tinham respondido. Aí eu mandei o e-mail e 3 meses depois eu fui na igreja. Eu tive acidente em março, quando foi em junho eu fui na igreja. Eu cheguei lá de muleta, todo envergonhado. De muleta, não era? Muleta, sem perna. E é uma situação diferente, porque quando você está andando de muleta na rua, a sensação de quem está andando, tá? É como se todo mundo olhasse para você, ai que dó, sabe que eu olhei e desvio? É uma sensação de dó. Na minha percepção. Fui na igreja, não vou nem falar, tipo assim, igreja católica, evangélica, mas o tema era o poder sobrenatural da oração. Para a gente sempre orar com fé, crendo que Deus está escutando. E aí eu fiz uma oração sincera ali, falei assim, Deus, obrigado por eu estar vivo, Senhor, obrigado por eu estar com vida, eu estou bem, estou saudável, o Senhor está cuidando de tudo. Eu estava com a fé assim, ó, lá em cima. O Senhor está cuidando de tudo, mas eu preciso muita ajuda na parte financeira, porque nada está dando certo, nada. Falei assim, Deus, me ajuda, crendo que Deus está escutando. Em nome de Jesus, amém. No domingo. No resto do domingo, aproveitei o dia, fiquei passeando de carro lá, de carona, assim, para ver a cara da rua. Quando foi no outro dia de manhã, na segunda-feira, eu recebi um e-mail. E o e-mail era da seguradora de vida. E eu ia receber o valor, e o valor eu conseguiria comprar a prótese. Uau. Eu falei, nossa, obrigado, Deus. Eu falei assim, muito tempo parado, muito tempo, nada acontecendo. Aí, naquele dia, um dia depois que eu pedi para Deus, deu certo. E aí eu comecei a chorar. Ajoelhei, agora em um joelho só, um joelho só.
Agradeci a Deus e liguei pra minha irmã. Falei assim, Cláudia, olha isso, meu. Eu pedi ontem pra Deus, não falei pra ninguém, só eu e Deus, deu certo. A minha irmã trabalhava em um banco na época. E ela falou assim, Márcio, o dono do banco ficou sabendo do seu caso e ele vai te doar uma prótese. Você tem noção? Imagina se tu dobrasse com os 2 joelhos. Imagina, exatamente. Se tivesse uma olha dobrado. Aí eu falei, cara, aí que eu pirei mesmo. Falei, Deus tá me vendo, Deus tá cuidando, Deus existe. De novo, foi um milagre assim da minha vida, que marcou. Voltei a andar, coloquei a prótese. Quando eu lembro, a primeira vez que coloquei a prótese na clínica, primeiro que assim, Tem que aprender a andar de novo? putz, se demora, hein? É. Aí eu coloquei, andava como se fosse um caminho que tinha 2 barras, né? Aham. E aí, cara, a prótese é pesada. Aí você tem que jogar pra frente, posicionar as costas, balançar o braço. Eu falei, cara, quantos movimentos a gente faz, aprende, vira automático, mas é muita coisinha. Aí, beleza, depois que eu consegui andar na rampa, aí era uma rampa inclinada, uma rampa para descer, escada. Eu falei, meu... Depois a gente começou a andar na rua, isso ali na clínica. Salve né? os fisioterapeutas. Salve os graças a Deus. É. E aí a gente andava, tipo, na rua, a calçada é inclinada, às vezes tem um buraco, alguma coisa. É super difícil. Eu andava de muleta ainda, e depois anda com as 2, depois tira uma, vai andando equilibrando, depois anda só com a prótese. Hoje é tranquilo. Super tranquilo. Mas esse Se processo... tiver que fugir dela, correr dela, consegue. Correr não dá muito. Só se trocar de perna. E aí eu lembro que quando eu tirei a segunda muleta, eu andava na rua, eu caía muito. Muito, muito. E às vezes eu andava com a minha avó, com alguém, e falava assim, se eu cair, não segura, pode deixar que eu caia. É normal. E eu andava, sei lá, era 2 caídas por quarteirão, assim. Mas é aprendizagem. Aprendizagem. Falei, cara... Voltou a ser criança. Voltei a ser criança, é. E o mais legal disso, deu uns 2 meses, coloquei calça pela primeira vez e voltei para o trabalho. Eu lembro quando aconteceu a minha segunda-feira, a continuação ali, e eu entrei no escritório, a secretária do presidente foi me receber ali na porta. Ela foi me trazendo, o escritório era gigantesco, assim, né? Multinacional e tal. E quando eu entrei, as pessoas começaram a aplaudir. Uau. Aplaudir, eu falei, meu Deus, o que é isso? Imagina, tipo assim, centenas de pessoas, tipo, aplaudindo. Gente em pé, tipo, gritando. Eu falei, cara... Eu falei assim, a vitória é nossa. Foi muito forte, muito forte. Muito forte. Ali foi um pódio. E eu voltei a trabalhar, conversava com todo mundo, cumprimentei a empresa inteira, de ponta a ponta. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo dando oi. E aí trabalhava e tal, voltei a fazer o que eu fazia, vi que dava para fazer tudo igual, nada mudou. Só que começou a me bater um vazio. Aquele vaziozinho, tipo, o que eu estou fazendo? Eu tive essa experiência, passei, tive um acidente e tal, mas para que tudo isso? Para eu voltar a fazer tudo igual? Eu tinha voltado a beber, tinha voltado a sair para balada, a mesma coisa. Uau. É. E bateu, o que eu tô fazendo da minha vida? Não é para isso que eu... Não é. Deus não me deu uma nova oportunidade para isso. Eu falei assim, Deus, eu quero fazer alguma coisa. E me chamaram para fazer palestra. Que como as pessoas acompanharam todo o processo, eu falei assim, nossa, você ficou bem super rápido. Principalmente o apoio da família, de tudo, mas eu fiquei bem rápido. Eu quero que você venha e conte a sua história aqui, conte a sua história na minha empresa, conte a sua história na minha escola. E aí eu fui falando. Minha primeira palestra foi numa escola técnica, inclusive. Acho que fazia... Cara, eu mal estava andando de prótese ainda, mal estava andando. Foi muito rápido. Depois eu fui numa empresa que eu sabia que todo mundo ia ser demitido daquela equipe. Bah. Uma gigante, aí falaram assim, ó, daqui a um mês todo mundo aqui vai ser cortado. Aí eu tentei focar, direcionar mais para mudanças inesperadas. Porque muita coisa acontece. Eles já sabiam? Não. Quem sabia dali era uma pessoa só. Uau. A que tinha me convidado.
Preparando eles. Exatamente. E aconteceu depois. Aconteceu. Aí depois eu recebi um monte de mensagem no Instagram. Tá, me ajuda. Nossa, eu fui demitido. Tá bom, eu já sabia, mas Sim. vai dar tudo certo. Fique em paz. E depois de poucos meses, fecharam a categoria que eu trabalhava. Mundial. Ou seja, também era meu momento de sair. Mas era algo que eu já queria. Eu precisava disso. Até essa porta que fechou também beneficiou. Claro. Todas as coisas cooperam. Exato. E eu comecei a fazer as palestras. Palestra. Veio a pandemia. Falei, E agora? e agora? O que eu faço? Eu tava sem perna, meu sonho era voltar a andar. Aí quando eu comecei a andar, eu falei assim, cara, eu quero correr. Porque essa prótese é perfeita, mas ela não corre. É muito boa. E uma vez eu sonhei que eu tava num gramado correndo. Aí eu acordei super feliz e falei assim, eu não posso correr. Essa prótese não corre. Aí eu fui em busca da prótese de corrida. Também é um outro carro. É um outro carro. E aí, graças a Deus, deu certo. Eu consegui comprar uma prótese de corrida. Uau. Sensacional. É aquela, eu ia perguntar, Isso, tipo isso. um S Parece assim, né? Um C, um S. É incrível, porque ela é ruim para andar, mas quando você corre, ela flexiona, ela né? alinha. Exatamente. Quando você corre, ela fica do mesmo nível, mas para andar ela fica mais alta. Então ela é só para correr. Incrível, como é bonito correr. Também tive que reaprender, porque não é o mesmo equilíbrio. E a sensação de correr A sensação de correr. de novo. Incrível. E assim, a prótese é como se você estivesse na ponta do pé. Você anda na ponta. É bom que eu já tive perna, eu sei como é. Você anda na ponta do pé, tipo, muda um pouco o equilíbrio. Mas quando eu fiz a primeira corrida, foi no final, foi 2018 ou 2019. Eu chamei várias pessoas para correrem comigo. A gente fez uma prova no Vila Lobos, tinha uma galera, assim, a turma da academia, trabalho de vários lugares. E para quem não tinha corrida ainda, eu falei, cara, vamos correr junto comigo? Primeira corrida e tal. Porque ninguém vai se cobrar muito também, é para estar junto. E foi muito, muito, muito boa. Eu lembro que eu chorei muito. Olha só. Cheguei, chorei, falei, cara, não era para estar andando, não era para estar vivo, eu tô correndo. Me marcou. Mais um troféu. Mais um troféu. Eu postei no Instagram que eu tava correndo na esteira treinando. Uma marca viu, uma marca de tênis, falou assim, ei, topa fazer uma propaganda com a gente? Eu falei, tá bom. Aí uma outra agência me chamou, outra agência. Eu comecei a fazer um monte de propaganda. Óbvio, eu não sou nada, nem... Mas tem propaganda minha, tipo assim, em outros países na Europa, tá longe. Eu falei, cara, por que não era pra estar vivo? Não que eu mereça, mas existe um propósito nisso. É graça. E hoje o que move minha vida é pelo outro. Do fundo do coração. Foi o que mais mexeu comigo quando tu falou. É porque também eu não sabia que na época, quando eu cantava, também ia na noite e tal, a minha meta era não pegar fila, a minha meta era não pagar bebida, a minha meta era isso. É a VIP. Porque eu queria ser VIP, eu queria, na verdade, aprovação, eu queria ser visto, queria algo, tinha algum conteúdo interno que estava buscando algo que parecia que era sucesso e prosperidade, mas não era. Era afeto, era atenção, era amor. E aí, quando eu entendi isso, bateu muito quando tu disse lá, né, que tu parou de focar em ti, mas pensar no próximo, né? Porque fala em amar o próximo, né, como a ti mesmo, mas se a gente nem se ama, né? Se a gente não se ama, Como é que a gente ama o próximo, né? Então, como que é essa percepção de que tu começa agora a olhar mais para o próximo? Quando eu começo a pensar que a minha vida hoje tem que ser voltada para o próximo, senão não faz sentido eu estar vivo, é algo maior. E eu percebi que eu tinha que ser diferente, que eu estava fazendo igual. Então eu falei, cara, vou ficar 1 ano sem beber. E esse 1 ano já dura 8 anos e vai ser para sempre. E aí tudo que eu vi que me prejudicava, eu fui cortando. E esse lado que eu fazia, Deus de domingo de manhã, de quarta-feira, agora já é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E é uma relação muito próxima hoje que eu tenho com Deus. Não estou nem falando de uma religião específica, mas eu falo com Deus o dia inteiro. O dia inteiro. E o mais legal é que Ele responde.
Às vezes, quando não fala comigo, usa alguém para falar. Antes de começar, eu estava até te mostrando. Você até perguntou de um livro, se eu já tinha livro e tal. E uma pessoa veio me falar ontem disso. Falei assim, cara, então é hora de voar com o livro, que essa é a missão do momento. Tem nome já ou não? Não precisa Não. contar, né? Não, oi, Babi. Tem uma ideia de nome, mas ainda não bati o martelo. Tem uma música que eu gosto muito, um louvor, que ele fala assim: por fora um livro. Eu pensei assim, por fora um livro, por dentro uma vida. Mas não, ainda não é. Legal. Ainda vou escrever. Já escrevi esse livro várias vezes. Mas eu sei que ainda precisa mudar. Porque se eu tivesse publicado ele em 2020, 2021... Seria cara, eu vivi tanta coisa depois disso. Sim. Mas isso que tu falou, como é que foi daí da pandemia? A virada de chave foi as empresas te chamar, propaganda? Daí Isso. Deus não te abandonou. Deus me abandonou. No momento mais difícil ali, cara, surgiu... Nossa, Deus, e agora que eu vou fazer? Tô desesperado. Surgiu uma propaganda. Aí essa propaganda, sei lá, o contrato era de 3 meses. Aí depois surgia a renovação, mais 3 meses. Qual era o meu trabalho? Só assinar. Assinava o contrato. Aí depois falei, Deus, tal. Mais 3 meses. Tem propaganda minha que, sei lá, tá uns 3 anos rodando. Mas só isso, você apertou, Deus vai lá e traz. Deus vai lá e traz. Ele diz que Deus proverá, né? Deus proverá. Mas tem que ter essa fé, né? Tem que ter fé. Mas muitas vezes é emoção. Mas Deus vem. Assim. Deus sempre supriu. E o que eu digo, que minha vida hoje é voltada para Deus e para as pessoas. Tem testemunho do jeito que você imaginar, cara. Eu lembro uma vez que eu estava em um culto e tinha um cara que Deus... Vou contar só uma história. Eu estava em um culto de um cara chamado Randy Clark, um canadense que veio para o Brasil, culto lotado. Ele falou assim, se Deus nunca mostrou nada para você, levanta a mão. Aí eu fiquei com vergonha, sei lá, tinha umas 2, 3 mil pessoas. Aí minha esposa, que na época era namorada, ela me cutucou, ela, levanta a mão. Eu falei, não, tem muita gente aqui. Aí tá, aí eu levantei a mão, né? Tá bom, tinha umas 20 pessoas que levantaram a mão. Aí ele, vem aqui pra frente. Aí formou uma fileira, umas 20 pessoas na frente. Culto cheio. E eu com vergonha no canto ali, eu fui tipo o penúltimo da fila. E ele falou assim, ó, muitas vezes Deus vai te mostrar, tô com dor no estômago, dor na cabeça, dor na mão, porque Ele quer que você ore pela pessoa que está aqui para curar essa pessoa. E aí começou. O que você está sentindo? Pro primeiro, estou sentindo dor nas costas. Quem está com dor nas costas vai para ele. Aí segundo, minha vista está estranha. Quem está enxergando estranho vai para ele. E assim foi. Até que chegou na minha vez. O tempo todo que me vinha na mente, aleatório, assim, era uma nuvem cinza. Eu estava pensando numa nuvem cinza. Sabe-se Deus lá por quê? Aí ele falou assim, o que você está sentindo? Onde você está com dor? Eu falei assim, eu não estou com dor, mas eu estou vendo uma nuvem cinza. E o que eu sinto é que deve ser depressão. Eu vejo como assim, um mau tempo. E ele me deu uma bronca ali no microfone. Não é? Ele falou assim, depressão? Depressão tá cheio, vai ter um monte de gente aqui. Se eu perguntar para um monte de gente, todo mundo vai levantar a mão que está com depressão. Porque eu fui o único que não foi físico, né? Ele, mas tá bom, né? Se tiver alguém com depressão, alguma coisa que ele tá aqui. Tipo, eu me senti... exatamente isso. E do meu lado tava um menininho tal, que sentiu alguma coisa física e também. Eu era o único ali que não teve sensação física. Eu falei, nossa, fui humilhado aqui na vergonha. Aí pode vir para orar. E aí veio a multidão e foi parando no respectivo. E eu lá sozinho ali. Aí, tipo assim, a pessoa do lado com fila para orar e eu sozinho ali. Nisso, sem brincadeira, acho que deve ter passado uns 2 minutos ali de vergonha, humilhação, bronca. Chegou uma mulher para falar comigo, tipo, super emocionada. E ela falou assim, esse era o meu último culto. Eu já estava desistindo, porque eu estou numa situação muito difícil. Deus não tem falado comigo, eu não vejo solução, e esse era o meu último culto. E todas as pessoas que estavam aqui, nenhuma falou comigo, porque não era isso que eu tinha.
e Deus usou você. Aí eu, meu Deus do céu. E quando eu orava por ela, o que eu sentia era o amor de Deus. O amor de Deus. Eu vi um coração gigante. O que ela precisava era sentir esse amor. Era saber desse amor. E quando eu comecei a orar por ela, essa foi a primeira vez que Deus mostrou algo muito forte. Eu via saindo aquela nuvem e vindo um sol, uma nova estação. Um sol muito forte. Eu falei, essa situação vai mudar, confia. E aí veio mais umas 2 pessoas. Não foi filho igual aos outros, mas ali era uma resposta para a minoria. Aí eu falei, cara, eu passei mó vergonha aqui, mas eu saí cheio. Eu saí cheio de Deus, cheio de vida. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Talvez eu não seja o cara para uma maioria, mas para aquele que está excluído, teve um outro episódio muito rápido que eu vou contar. Muito rápido mesmo. Uma vez eu estava com a minha namorada em casa, que hoje é a esposa, e eu sempre pedia para Deus uma pessoa que estivesse à frente de mim, espiritualmente. Que Deus já falasse, sendo muito usado. E Deus trouxe minha esposa, 2 pernas e tudo, né? Veio inteira. Perna direita e tal. Aí tá bom. E uma vez eu estava em casa, eu senti da gente, tipo assim, no próximo sábado, ir num viaduto da Sumaré, que tem algumas pessoas que às vezes se jogam de lá, né? Pra falar pra alguém que não é o dia dele se matar. Aí eu falei, cara, mas é uma sensação muito sutil. Tipo, será que eu tô dando uma de doido? Aí eu joguei no grupo da igreja, vamos lá, tal, vamos lá comigo. Porque, queria mais gente pra ir junto comigo, né? Ninguém. Aí eu chamei minha esposa, minha namorada na época, e a gente fez um cartaz. Naquele de papelão, parecia que a gente ia pedir R$1. Se você pensa que hoje é o seu último dia, que tudo acabou, fala com a gente. E a gente ficou lá. Tava um sol absurdo. E Deus falava, vocês vão ficar... Muita sensação, é muito sutil. Vocês vão ficar das 3 às 6 lá. A gente chegou 3 horas, ficamos lá, eu e ela com papelão. Eu numa ponta e ela na outra ponta. E nada, um sol. Passavam algumas pessoas e nada. Quando era umas 5h40 que a gente tava, vamos embora. Acho que foi muita viagem da minha cabeça. Eu já estava até sentado assim, meio na calçada. Parou um cara na minha frente. A minha prótese tinha quebrado. Eu esqueci de falar isso. Eu tinha ido jogar um vôlei com o pessoal e minha prótese quebrou. Ela tem uma resistência. E sem a resistência, ela fica solta. Então, tava muito perigoso para eu cair. Eu tava andando devagarzinho. Para arrumar, sei lá, deve ser uns 15 mil. Tipo, nada é tão barato. É um mundo à parte, mas beleza. E aí eu tava lá sentado, prótese quebrada, segurando a plaquinha. Deus falou 6 horas, faltava 20 minutos. Chegou um cara, aí ele parou, ficou olhando assim pro horizonte, bem na mureta assim do viaduto. E é muito alto, ele ficou assim, ó. Aí ele olhava para baixo, olhava para longe. Aí eu sentia ele. E o cara, tipo, sei lá, 1 metro de mim, muito perto. Eu falei assim, ei, é você, olha aqui. Aí eu fui chamar ele, olha para cá. Aí ele virou, tipo, leu. Aí eu falei assim, Deus te ama. Deus te ama. E o que eu sentia ele tá assim pelo financeiro, ele tá desesperado financeiramente. E a gente com a plaquinha ali. Ele leu, ele virou de costas e foi fugindo. E eu fui atrás dele. Eu não conseguia andar tão rápido, ainda com a prótese quebrada. Falei assim, Deus te ama, Deus mandou eu vir aqui, tal. E fui falando o recado e ele andando super rápido. Super rápido. Foi até a esquina, acho que eu andei, sei lá, uns 150 metros atrás dele, aí ele andou super rápido, tal. Mas para mim ali era o dia que ele ia tirar a vida. Aí eu cheguei e falei assim, nossa, parei na esquina, falei, não consegui falar com ele, né? Ele não me deu atenção. Mas ele estava escutando o que eu estava falando, mas ele não me deu atenção. Eu voltei para encontrar minha esposa e eu vi uma pracinha, tipo, se eu descesse 3 metros assim, uma rampa, dava para eu tomar água, eu estava com sede. Quando eu fui naquela rampa, fui tomar água. A hora que eu estava subindo a rampa, eu falei assim, minha prótese voltou a funcionar.
Eu fui andando até ela e a minha prótese que estava quebrada voltou ali do nada. Do nada a resistência. E na minha vida, hoje com Deus é assim. Deus pede para eu fazer alguma coisa. Eu obedeço, aí vem um outro caminho. Obedeço, vem outro. Se eu não obedeço, então tá bom. Então vai lá, até você fazer. É isso que eu entendi, porque Deus muitas vezes tem um chamado pra gente. Hoje a gente está gravando, amanhã você vai fazer uma palestra, Deus pode falar assim, vão ter 2 pessoas aqui que você vai ter que falar de mim, porque estão desesperadas. E pode estar num papo de negócio, pode estar em papo aleatório. Mas aí você vai conversar com essas 2 pessoas e 2 vidas vão ser restauradas. E isso é muito maior. Óbvio, é muito bom receber, é muito bom ter o financeiro e tal, mas talvez aquela palestra inteira vale aquelas 2 vidas, sabe? E é esse o meu foco hoje. É esse o meu foco. Eu falo assim, Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero mais, eu quero mais. Porque se tem alguém que precisa pagar o preço para poder te servir aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, que eu estou vivo por causa disso, entendeu? Várias vezes eu palestrei para colchonetes. E doía muito. Mas eu enxergava almas ali. Cara, um dia eu vou falar para as pessoas. E aí eu ia e se tivesse uma, eu dizia, não, se tiver uma eu vou palestrar igual. E aí tinha 100, aí tinha 200. Mas antes disso, eu lembro que eu fui fazer uma live no meio da pandemia. Deus falou para fazer, né? Não entendia muito bem, mas achei que era Deus. Deve ser. Não tô pensando em dinheiro, tô pensando em ajudar as pessoas. Uhum. E é hoje o dia. Hoje eu vou fazer 100 mil reais em 7 dias. Era o que eu pensava. Não entrou nenhuma pessoa na live. E entrou uma. E eu agradeci a Deus, assim. Ah, é Deus. E a pessoa saiu. Não. E aí foi a primeira vez que eu chorei na frente da minha esposa e falei pra ela, eu não aguento mais. E ela falou, cara, acredita em ti. Eu respirei, continuei dando a live. Alguém vai olhar essa live depois. Sozinho. Não interessa. Dei a aula como se tivesse 1000 pessoas ali. Acho que deu 3 semanas, um professor da faculdade que eu era... lembro que você me convidou, eu era coordenador, ele me convidou para fazer uma live, vamos fazer essa live, cara, lembrei de ti e tal. Tinha 877 pessoas na live depois, junto com ele, assim. Daí eu fiquei, cara, não dá para tentar fazer as coisas sozinho. Por isso que hoje, quando eu te convidei, eu falei, cara, não quero mais falar só sobre a minha história vai ser falada de outras formas. Eu tô numa fase que eu quero que as pessoas conheçam outras pessoas. Uhum. Sabe? Não, é isso, eu quero que as pessoas fiquem encantadas quando eu ouvi tu falar que era sobre o próximo. Porque se todo mundo pensar assim, ninguém vai ficar sozinho. Se tu pensar em amar o próximo verdadeiramente, ninguém vai estar sozinho. Ninguém... E eu tenho lido provérbios que a minha palavra é sabedoria. Porque quando tu fala da obediência, eu fico tentando... Será que a minha obediência é teimosia ou é obediência? O que é, né? E realmente, eu podia ter falado com outras pessoas e aquele dia, não, Deus falou para mim te chamar. Por algum motivo, talvez para essa história aqui ou para algo maior. Mas é isso, sabe? É poder... Acho que Deus colocou algo em mim que para onde eu olho, as pessoas vão olhar. Então eu quero que as pessoas olhem para o lugar certo. Elas só precisam olhar para o farol, sabe? Então eu várias vezes queria ser o Michael Jackson. Uhum. Eu queria ser o cara, assim, né? O Alexandre Pires da música, o CEO. E aí agora eu vejo, não, cara, eu sempre fui farol. Só que não é sobre as pessoas olharem para mim, é para onde eu tô apontando. Então eu sempre procuro agora apontar para o livro, para as pessoas, para ti, para a tua história, para outras coisas, para a sabedoria. E aí foi quando eu deixei de ser egoísta, assim, nesse sentido. Então, é muito legal a gente estar aqui e eu, por mim, ficaria horas e horas aqui, mas o que tu falou, acho que é muito importante a gente ser obediente, né? E a palavra que veio para mim nos últimos dias, que está lá em Provérbios, é a questão de a maior princípio de sabedoria é temor a Deus. Acima de tudo. Porque quando tu voltou à rotina, tu quase perdeu esse temor ali. Opa! Uhum. A gente parece que acha que é imune daí, né? A sabedoria, ou o que tu desenvolveu é sabedoria, né? Tu foi sábio em perceber que, peraí, eu ganhei uma segunda chance. A sabedoria é o princípio de tudo pra gente, é a semente. Não tem como tu ser grato se tu não tem sabedoria. A gratidão é a sabedoria.
o perdão, a honra, os princípios todos, né? Então eu vejo assim, esse temor a Deus, cara, Deus dá, mas ele tira. Então a gente não achar que a gente é imune, né? Então eu acho que é isso que eu sinto em ti. Não é uma grandeza no sentido de arrogância, é uma grandeza simples no sentido de, cara, se tu respeitar e obedecer e for humilde, Deus, tu vai ter tudo. É. E não é tentando ter tudo que tu vai ter tudo, né? Mas é sendo verdadeiro. Então eu vejo assim muita verdade em ti. Não sinto nem um segundo tu tentando usar a tua história para se beneficiar. E eu confesso que nos últimos meses eu andei cansado de ver homens usando a sua imagem para virar para si, usando a sua sabedoria para virar para si, porque eu já fiz isso, então eu sei o que é, sabe? Então eu tenho tentado ter mais sensibilidade, saber se é aquela pessoa que eu tenho que ajudar. Aí tem pessoas que me pagam 50 mil a mentoria, 100 mil, e eu fico pensando assim, eu nem acho que eu mereço, eu fico pensando, como assim, né? Mas eu estudo pra caramba. Mas eu vejo que as pessoas valem mais do que aquele dinheiro. A pessoa que aplica, que confia em mim, que se entrega, ela vale mais, entende? Ela vale mais do que o valor que ela paga. Porque se ela fizer e ela gerar o resultado, ela vai ajudar a família dela, a equipe dela, os colaboradores dela. E vale muito mais, além dela renovar, além dela investir em ti de novo. Então é isso, é sobre as pessoas, né? E eu acho que a gente está chegando numa era que se fala muito em inteligência artificial, mas se esqueceu de falar de inteligência natural, que é a inteligência humana. A gente vai delegar nossa cognição para IA, a gente vai delegar tudo para a inteligência artificial nos próximos anos. Só que vai ter uma coisa que a gente não pode delegar, que é a nossa verdade, a nossa fé. Não tem como delegar a presença. Que nem eu falo com alguns empresários que têm esposa. Cara, tu tem que conversar com a minha esposa, Bruno. Beleza, e daí eu vou virar o marido dela. Eu acho que eu devia te ensinar tu a sentar com a tua esposa. E na empresa a mesma coisa. Eu vou lá e vou falar com os teus colaboradores. Mas eu preciso te ensinar tu a liderar, senão a empresa vai ser minha. E muitos querem um marido para sua esposa. E muitos querem um dono para sua empresa, mas querem só o lucro. E é aqui que a gente tem que entender, que eu não vejo tu querendo lucro, tu entende? O maior lucro tu já tem, que é estar aqui, que é estar tendo essa oportunidade, sabe? Então, tudo que eu venho falando, tu é uma grande prova disso, assim, porque realmente, cara, eu ficava pensando assim, Deus, com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com um famoso, alguém, e aí eu quero no meu podcast entrevistar a minha faxineira, cara. Ela sabe o que é lidar com a dor e o sofrimento. Tu sabe o que é lidar com a dor. A maioria das pessoas não sabe o que é dor. A dor da academia, a dor do treino, a dor de levantar no frio. Olha, isso não é nada para quem perdeu uma perna. E não é a perna, porque tu perdeu a identidade, tu teve que se encontrar de novo. Desconstruiu. Entende? Então, tu é um exemplo vivo. Eu digo assim, eu sou palestrante também, mas as pessoas estão cansadas de palavras. Elas querem exemplos. Então, hoje eu procuro o mínimo. Cara, eu não posso gritar com a minha esposa. Eu tenho que ser fiel. Eu não posso gritar com a minha filha. Eu tenho que saber me comunicar com a minha filha. Um homem que não governa a sua casa não vai governar uma empresa, sabe? É um grande desafio. Total. Aí eu vi que a minha grandeza estava nesse lugar, porque eu conheço homens multimilionários que têm muito mais dinheiro que eu, mas eles traem. Ou eles gritam com a sua esposa, ou eles gritam com o seu colaborador. Os bastidores não cumprimenta a faxineira, que a gente está falando, né? Então, quem é você? Porque quando eu trato bem alguém que me paga, não é humildade, é bom senso. Né? Agora, quando eu trato bem alguém que eu não tenho nada a ganhar em troca, a gente nem sabe o que a gente tem a ganhar em troca, só talvez está aqui a maior riqueza, né? Então, é isso que eu acho que eu gostaria que as pessoas olhassem para ti e vissem que quando tu busca a verdade, quando tem, acho que o arrependimento real, assim, né? Não é sobre diplomas, não é sobre formações, tá aí dentro, né? Então, assim, o que tu gostaria de deixar, assim, muitos empresários vão ver esse material, muitos profissionais, tem muitos médicos, advogados, psicólogos que me seguem, e empresários também que estão à frente de uma equipe com 5, 10, 50, 100, alguns com 700 colaboradores, estão lá enlouquecendo, tendo tudo pelo lucro, sabe? E às vezes é um lucro que vem e passaram-se 10 anos e a pessoa construiu algo sem alma, sem propósito. Eu falo da alma do negócio, né? Então não perca a alma do negócio, né? E eu vejo que tu tem essa alma, entende? O que tu poderia deixar de mensagem nesse sentido para alguém que talvez performa, mas está vazio,
Vai na igreja, mas não tem fé. Uhum. Sabe? Tem dinheiro, mas não se sente rico. Sim. O que tu tem para dizer para essas pessoas do teu coração depois de tudo que tu enfrentou até aqui? Cara, eu peço que esse nosso bate-papo chegue em alguém e faça alguém refletir sobre uma vida no automático. Sobre tá levando, ao invés de parar para pensar, cara, em primeiro lugar, o que você falou é Deus. É Deus, porque Deus vai estar com você em todos os momentos. Você pode estar debaixo de uma ponte, você pode estar sozinho em qualquer lugar. Deus vai estar com você, mesmo quando não tiver pessoas. Deus usa pessoas. Hoje, o que para mim importa, tipo, a gente conhece muita gente com muito dinheiro, bilionário. Mas eu também conheço aquela pessoa que está sem comida, não tinha que comer hoje de manhã. E eu amo essas duas pessoas. Para mim não muda nada. Uma coisa que eu aprendi, ter dinheiro é muito bom, você pode abençoar muitas pessoas e fazer a diferença na vida de muitas pessoas, mas sendo bem usado. A minha preocupação hoje é com vidas, é o que você falou, bastidor. É isso que me importa. A pessoa fazendo a diferença no próximo, porque vai chegar a conta, no final vai chegar a conta. A gente não é nem no final, no meio do caminho já vai... Pode ser que no meio, exato. A conta pode vir antes. Mas se preocupa com o que deve ser importante, em primeiro lugar. O resto também, financeiro e tal, mas em primeiro lugar, o que você está fazendo da sua vida? Por que você está vivo? Para que você está vivo? Viver o amor em Deus, o amor em si e para o próximo. É o que você falou, alguém que não se ama, como vai dar um amor para o próximo? Você vê alguém arrogante, tal, maltratando os outros, é o que a pessoa tem. Tipo, é o pior, mas é o que ela tem, infelizmente. Mas precisa de uma reflexão. Eu me importo hoje com vidas, com pessoas. Eu acho que para quem assiste esse episódio, fica um momento de uma pausa para refletir sobre a vida, sabe? Sobre a família, como você falou. Não adianta nada você ter o melhor, chegar em casa é briga, confusão, trair a esposa, ter uma realidade que não é a verdade. É vazio. Isso. E essa dor, sabe, pra gente finalizar, essa dor que revela o propósito, eu sempre falo, ela é uma dor que pode ser pela vida, ela vai vir, né? E talvez Deus precisou te chamar a atenção dessa forma, né? Mas ela pode ser por consciência, eu creio muito nisso. Eu creio que alguém hoje talvez está bem, mas ela pode buscar essa consciência. Ela vai buscar a dor, talvez, de ir na igreja mesmo, às vezes estava afim de ficar em casa, mas ela vai lá, não estava muito afim de ir na academia. Não é para ir sem vontade, é para ir com propósito. Pode ser que eu não estou tão motivado de estar lá. Eu entro numa banheira de gelo para fazer gelo, eu não tô feliz para entrar lá. Nossa, assim, né? Mas eu botei um propósito, um sentido, né? Então eu falo muito disso. Disciplina não é sobre se obrigar a fazer as coisas, mas é ser maduro para enfrentar essas dores, né? Então, assim, a dor eu acho que ela é o processo para nos fortalecer, a dor é o que faz a gente ser maduro, buscar as dores, né? A dor, ela traz prazeres dignos. Eu falo, cara, dói muito ter que chegar em casa podre e brincar com a minha filha. Mas só que é uma dor que me dignifica como pai. E aí é um prazer que não tem outra coisa que te dê, que é ser um bom pai. Né? Ou seja, a dor de juntar o dinheiro e não gastar naquela hora. Ou de nós lá ler, estudar, se conectar, fazer, né? Então, assim, eu vejo que tu me mostrou hoje algo que vem tocando no meu coração, que é, cara, se tu não renunciar a algo por propósito, a vida vai te obrigar a renunciar a algo para que tu aprenda o valor daquilo que tu sempre teve e não deu valor. É essa dor. Bom. Que as pessoas possam buscar as suas dores. Novas dores levam a novos propósitos, né? Então, tu é um exemplo vivo e que tu possa prosperar muito, abençoar muitas pessoas. Né? Eu desejo que muitas pessoas te conheçam. Se Deus quiser, eu vou conseguir te levar lá em Santa Maria. Hoje a gente está aqui em São Paulo, também é a realização de um objetivo. Nunca imaginei que estaria palestrando aqui, conhecendo pessoas aqui. Sempre fui de uma cidade muito pequena, então era só coisa de televisão. E agora a gente poder hoje estar aqui junto com outros empresários, com amigos, mas a gente está buscando pessoas como você, assim, verdadeiras. Então eu sempre falo, cara, eu estou buscando a verdade, quero pessoas de verdade, assim, porque o impossível é só questão de companhia. Se a gente estiver nas companhias certas, olha só o que tu tá fazendo com uma perna, imagina se fosse com duas.
né? Então, cara, obrigado pela tua vida, que Deus te abençoe cada vez mais. Tu me ensinou muito sobre não ser egoísta e sobre realmente se importar com o próximo. Eu espero que todo mundo assista, compartilhe e que tome uma decisão de enfrentar suas dores e viver novas dores, porque elas vão trazer muita honra e dignidade, tá? Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua esposa por estar aqui. Né? Depois vamos divulgar ali o Instagram dela do livro. Quero conhecer o teu livro também. Quem sabe a próxima é ela, né? Vamos entrevistar ela ali. Também. Aguardando toda a sabedoria, tá lá, né? E você tem muita história também. Você já passou por muita coisa. Isso é um canal também para a sua história chegar para as pessoas. Muito obrigado. Me sinto abençoado. Eu que agradeço. Tamo junto, meu irmão. Que Deus abençoe. Tá bem, obrigado. Honro você. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado.